Queria convidar os irmãos a estarem orando pelo sogro do irmão Fábio, né? O irmão José foi, junto com outros irmãos, evangelizar recentemente. E ele fez uma cirurgia e está tendo algumas complicações. É isso mesmo? E o irmão Fábio pediu para a gente estar orando no grupo. E como igreja nós faremos isso, acreditando que o Senhor Jesus há de nos ouvir. Não porque merecemos ou porque somos bons, mas porque Ele é bom. Obrigado, Senhor Jesus, pela essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, demonstrando o amor que o Senhor nos deu uns pelos outros. Intercedemos pela vida do nosso irmão Fábio, da sua família, em especial do seu sogro. Oramos para que o Senhor entre em providência, Senhor, e restaure a saúde dele, segundo a tua boa vontade. Ele que foi evangelizado recentemente. Oramos também, principalmente, pela vida espiritual dele, para que a semente que foi plantada nos 2 evangelismos que foram feitos na casa dele, de fato, possam crescer nessa adversidade e dar os primeiros frutos da tua glória. Oramos, Senhor, para que essa família seja abençoada, Senhor, em meio a essa tempestade. Sabemos que o Senhor é aquele que tem o poder sobre a tempestade. Basta apenas uma palavra tua e o mar se acalma e o vento se cala. Oramos para que seja assim, Senhor, na vida desses nossos irmãos amados. Oramos também pela nossa amada irmã Osana, que também está em uma intensa batalha interna e externa. Que o Senhor possa aumentar a fé da nossa amada irmã, restabelecer a saúde dela e continuar a fazer dela um ramo frutífero da videira verdadeira, que é o Senhor, o nosso Salvador bendito, Jesus Cristo. Oramos também pela vida de Dona Maria, que recentemente os irmãos foram lá, mais uma vez, evangelizá-la. Oramos para que haja salvação, Senhor, na casa dela. Oramos pela saúde dela, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, a ajudá-la da melhor forma. Oramos por todos os nossos irmãos que estão enfermos. Alguns sabemos, outros não. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Apresentamos a saúde de cada um de nós nas tuas mãos. Pois sabemos que o Senhor tem cuidado das tuas ovelhas. Abençoa, Senhor, a nossa congregação, faz parte do teu povo. Nos ajuda a sermos fiéis. A cumprirmos cabalmente, Senhor, o ministério que nos foi dado, com alegria, conscientes de que é um grande privilégio sermos contados na qualidade de teus servos, Senhor. Não nos deixe cair na loucura de achar que o serviço cristão é um fardo, mas que possamos enxergar como de fato ele o é, um grande privilégio, onde nós, pecadores, miseráveis, somos alçados ao patamar superior ao dos anjos, pois apesar da fortaleza e da santidade dos anjos, aprove ao Senhor nos agraciar com o privilégio de propagarmos
as verdades eternas dele, do Evangelho da Salvação. Aprove o Senhor Jesus nos fazer seus embaixadores, para que ele exortasse ao mundo por meio do nosso intermédio, como diz em sua santa palavra. Ó Senhor Jesus, nos ajude a compreender essa preciosidade e a valorizá-la, Senhor, acima de tudo e de todos. Seja visível, Senhor, o nosso amor para contigo. Seja perceptível, Senhor, a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu queria convidar vocês a abrirem no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos dar continuidade de onde paramos. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem que muita gente gosta. É a passagem da multiplicação. Tem algumas igrejas que só sabem essa parte. Não, aqui a gente prega toda a palavra, inclusive essa. O título da nossa mensagem de hoje foi tirado, por assim dizer, da carta aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 8. Então, antes mesmo de nós iniciarmos a meditação em Lucas, capítulo 9, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo em Hebreus 13, para que nós possamos fazer uma breve introdução a respeito daquilo que vamos tratar na noite de hoje. Hebreus 13, e nós vamos ler aqui o título da nossa ministração de hoje. Hebreus 13, versículo 8. Amém? Amém. Todos me ouvem? Amém. É que eu estou sem o retorno. É verdade. Hebreus 13, 8. Nossa, Senhor, só na tua casa a gente tem alegria. Amém. Antes de chegar aqui foram intensas lutas, eu creio que não só para mim, para todos os irmãos, mas glória a Deus. Por conta dos meios de graça que o Senhor mesmo proporciona, nós somos renovados. Glória a Deus. Hebreus 13, 8 é o título da nossa mensagem de hoje, amém? Amém. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e para sempre. Amém? Vocês podem repetir comigo? Amém. Jesus Cristo, ontem e hoje. E que dia? Eternamente. E que dia? Eternamente. Hoje. Que dia é hoje? Hoje. Então Jesus é o mesmo hoje. Ah não, mas tem coisas que só aconteceram na época dos apóstolos. Mas tem coisa que só aconteceu na época de Moisés. Mas tem coisa que só aconteceu na época de Josué, e na época de Eliseu, e na época de Elias. Isso é um engano. Perigoso engano. Existe um grupo, dentre aqueles que se autodenominam reformados, pois a igreja, ela não está na terra para reformar ninguém. A igreja está amando do Senhor Jesus para, por meio da pregação, regenerar as pessoas. Então o Senhor Jesus não está em busca de reformados, mas de regenerados. Mas em meio a esses que se autodenominam como reformados, existe um grupo grande que são chamados, eles mesmos se chamam de cessacionistas, pois eles acreditam que houve uma cessação em relação aos milagres e às curas. Não existe mais, Deus não opera mais dessa forma como operou na época dos apóstolos. É isso que esse pessoal defende. E eles usam, pasmem, pessoas extremamente estudiosas, né? Pelo menos aparentam ser. Eles usam uma deturpação de 1 Coríntios 13, quando é dito que os dons cessarão e as línguas, e eles dizem, está vendo aqui, os dons cessarão, mas eles sabem muito bem que aquela passagem de 1 Coríntios 13 está falando da volta de Cristo, e não desse período que nós ainda estamos aqui vivendo antes da volta de Cristo.
Então aqui eu quero ler novamente: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele será o mesmo para sempre. O Jesus que andou com os apóstolos, que multiplicou o pão, que teve misericórdia da mulher pega em flagrante adultério, que chamou para ser seu discípulo um publicano. Esse é o mesmo Jesus que nos apacenta hoje. Jesus que andou sobre as águas e que fez com que outro homem também andasse, o apóstolo Pedro, até que este duvidou e aí sim começou a submergir. É o mesmo. O Jesus que cessou a tempestade, o Jesus que expulsou demônios, uma legião deles, é o mesmo Jesus. E é importante que essa fé, ela não se aparte de nós. A nossa fé, ela se baseia no íntimo relacionamento com Jesus Cristo. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, maior será a nossa fé. Uma das grandes armas do diabo na atualidade é separar Cristo do cristianismo. Fazer com que a nossa fé seja baseada apenas em algumas instruções que nos façam viver socialmente melhor, desprovidas de qualquer tipo de relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Isso é um grande perigo. Eu não sei se os irmãos estão atentos às novidades ou às últimas novidades, mas recentemente, mais precisamente na quarta-feira, foi escolhido para a mais alta corte do nosso país um ministro que é evangélico. Ele não é só evangélico, ele é um pastor evangélico. Mas o mais assustador que eu particularmente achei de tudo isso que aconteceu foi a maneira pela qual esse ministro se portou diante da sua sabatina por parte dos senadores. Essa é a formalidade que a nossa Constituição assim determina. E ele disse a seguinte frase que ficou conhecida e tem sido extremamente repetida pelos meios de comunicação. Ele disse: na vida, a Bíblia; no STF, a Constituição. E assim, eu não sei se é porque eu sou ignorante, eu sou burro, pode ser, né? Quem sabe? Quem sou eu comparado a essas mentes? Mas assim, na vida, a Bíblia; no STF, a Constituição. Então eu fiquei pensando comigo que quando ele for para a Suprema Corte cumprir o papel de ministro, ele vai estar morto. Vão ter que levar um caixão para ele. Porque se na vida é a Bíblia e lá no STF não vai ter a Bíblia, vai ter a Constituição, então ele vai ter que estar morto, porque ele vai estar sem vida. Essa seria a lógica da frase que um homem tão inteligente, né, que agora faz parte desse seleto grupo de ministros, só são 11 ministros que formam a Suprema Corte, né? E ele vai passar muito tempo lá, ou não, porque Deus é que determina isso. Mas assim, é assustador, porque quando você vê ímpios cometendo impiedade, a gente já espera. A Bíblia diz que o sujo suje-se mais ainda. O assustador é quando você vê evangélicos envergonhando abertamente o nome de Cristo e pegando esse livro aqui. Esse livro que custou o sangue de milhões de cristãos para estar na nossa língua, e literalmente rasgar esse livro para subir aonde ele subiu. E a gente sabe quem foi que colocou ele lá. As autoridades evangélicas que fizeram campanha para que lá ele estivesse. Então a gente fica assustado quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. A gente percebe que o irmão José está pregando está cada vez mais próximo. O livro do Apocalipse está cada vez mais perto do seu fim.
Pois o livro do Apocalipse ele não fala somente do futuro, mas ele fala do passado, do presente e do futuro. E nós temos visto com os nossos próprios olhos os maiores sinais da brevidade da volta de Cristo, que é justamente a grande apostasia. O apóstolo Paulo diz isso expressamente nas suas cartas, e mais especificamente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele adverte a igreja de Tessalônica, que achava que Jesus já estava voltando há 1900 anos atrás, que eles deveriam esperar mais um pouco, pois era necessário que viesse a grande apostasia. É o que a gente tem visto. Então, você vê um crescente número de pseudo-evangélicos. O que é um pseudo-evangélico? É um evangélico somente na aparência. Então, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que se dizem obedientes à palavra de Deus, que é a Bíblia, mas ao mesmo tempo, na sua vida e nas suas palavras, evidenciam um distanciamento cada vez maior do seu Salvador e do seu Evangelho. Então é importante que a gente entenda o momento que a gente está vivendo. O cristão, ele está sempre atento à realidade que o circunda. A batalha espiritual que nós vivemos não é uma batalha mística, mas é uma batalha diária, onde nós estamos lutando contra principados e potestades que estão agindo próximos a nós, por meio de pessoas próximas a nós, por meio de autoridades que estão, pela providência de Deus, sobre nós. E nós precisamos estar conscientes disso, contra quem estamos lutando, para que possamos, diante dessa guerra espiritual, travarmos com as armas corretas. Pois a nossa milícia, nessa nossa milícia, as nossas armas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. É assim que nós devemos travar essa guerra espiritual, que está cada vez maior. Hoje, em 2021, estamos já próximo da virada para o 2022. A maldade está muito maior do que em 2011, quando iniciamos a igreja. Há uma profecia sobre isso. E por se multiplicar a maldade. Essa profecia veio dos lábios, não de um profeta, mas daquele que é a palavra. A maldade se multiplicaria. Todos os dias a maldade tem se multiplicado. A impiedade tem aumentado. E se nós não tomarmos cuidado, o amor irá se esfriar. Pois a profecia que acompanha a primeira é essa. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. O cuidado é para que nós não estejamos incluídos nesses quase todos. Nós sejamos uma exceção em relação a isso. Infelizmente, grande parte da igreja já se esfriou. Grande parte da igreja não está nem morna, está gélida. Mas há esperança. À medida que a pregação é feita, o Espírito Santo está agindo na igreja, a possibilidade de entrarmos de um jeito e sairmos de outro. Essa é a nossa esperança. Então aqui no capítulo 9 do livro de Hebreus, capítulo 9 de Lucas, voltando agora à nossa exposição, expliquei a vocês, o título da nossa mensagem é justamente esse: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E mostrei a vocês que isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes há 2000 anos atrás, ele pode fazer isso hoje, se ele quiser. Por isso nós precisamos aprender a confiar no Senhor na parte mais difícil, que é a parte financeira. É muito mais fácil
para a maioria das pessoas confiar em Jesus, que ele irá levá-lo para o céu, do que ele irá pagar a sua conta. Se perguntar 90% dos evangélicos, 100% dos evangélicos que tem um mínimo, né, de intimidade com Jesus, que leva a sério a sua fé, você conversar com uma pessoa dessas, meu irmão, você acredita que você vai para o céu? Pela graça eu creio, Jesus morreu por mim. Sim, e aí me mostra as contas, aí ele mostra lá a conta de cartão de crédito, de luz, disso, daquilo, e aí a conta é X mais 10, mas ele só recebe X, então está faltando 10, e agora como é que faz? Ora, amém. Apresenta as nossas necessidades ao Senhor. Amém, Jesus. Muitas pessoas eu sou tido como louco. Eu não ligo não quando a pessoa diz que eu sou doido. Não ligo quando as pessoas dizem que eu sou quase parando, alguma coisa assim. Que eu demoro, né, para fazer qualquer coisa. Porque eu oro, irmãos. Eu só vou fazer qualquer coisa quando Jesus me mandar fazer. E uma vez que Jesus me mandar fazer, eu só vou parar se Ele me mandar parar. Não adianta você vir com cara feia ou com pastor tem que mudar, vá conversar com quem me mandou fazer. Então, é assim que eu vivo, é assim que eu aconselho. É assim que eu creio que nós todos devemos viver. Não como quem não tem um rei, como na época de Juízes. Cada um fazia o que achava direito, porque não havia rei. Não, nós vivemos numa época diferente. Há um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que já está entronizado na sua glória. E em breve voltará e consumará todos os seus decretos. Versículo 10 do capítulo 9. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Ele retirou-se para Betsaida. Pastor, o senhor já vai parar aqui, pastor? Vou. Você conhece Betsaida? Já foi lá? Não, pastor, nunca nem saí da Bahia. Malmente fui aqui na Linha Verde. O máximo que eu fui é Simões Filho. Mas você vai conhecer Betsaida. Betsaida era uma cidade que ficava na região da Galileia, uma cidade como tantas outras, que ficava próximo ao lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, e uma cidade onde Jesus passou várias vezes e onde Jesus fez inúmeros milagres. Por que eu quero parar aqui agora, antes da gente dar continuidade? Porque, irmãos, o fato de Jesus fazer milagres na nossa vida não necessariamente inclui a salvação. Não necessariamente testifica sobre a nossa salvação. Muito pelo contrário, só nos coloca em débito ainda maior. A cidade de Betsaida estava desse jeito. Abra comigo no capítulo 11 de Mateus. Capítulo 11 de Mateus. E eu quero que você entenda isso. Capítulo 11 de Mateus, versículo 20. Amém? Todos acharam? Fica no Novo Testamento, viu? Amém? Passou então Jesus a increpar. O que é increpar? Pegar no pé. Pegar no pé. No nosso linguajar. Lançar no rosto. Dizer na cara. Vem cá, meu irmão, você vai ficar nessa até quando? Vou dizer um outro momento de increpar para você entender. Quem se lembra da passagem que mostra o profeta Elias no Monte Carmelo?
Alguém? Qual é a palavra que Deus, por meio de Elias, fala com o povo de Israel? Até quando vocês irão cochear entre dois caminhos? Isso é increpar, lançar no rosto, botar o dedo na ferida. É isso que tem que acontecer na igreja, que tanta gente se irrita. Na falsa igreja isso não vai acontecer. Fique tranquilo. Se você quiser ir para uma falsa igreja, tem um bocado aí. Mas aqui vai. Porque aqui, pela providência de Deus, Ele propôs que vivêssemos o verdadeiro evangelho e tivéssemos o privilégio de fazer parte da verdadeira igreja. Aonde, por sua misericórdia, Ele nos repreende. E se necessário, e muitas vezes o é, severamente. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais Ele operara numerosos milagres. Você prestou atenção? Numerosos milagres. Jesus fez nessas cidades numerosos milagres. Muitos, incontáveis milagres. Então dá a impressão de que Jesus ama demais essa cidade e que essa cidade, entre aquelas que vai para o céu, deve estar na lista lá na frente. Jesus diz, não é bem assim. Pelo fato de não terem se arrependido. Olha o que Jesus quer de nós, arrependimento. Amém. Sabe, irmãos? Glória a Deus. Nós oramos aqui no início do culto pela vida do sogro, do irmão Fábio, e recentemente os irmãos foram evangelizar na casa dele, e nós oramos para que de fato ele tenha se arrependido, porque Jesus pode curar ele está num estado muito grave, mas Jesus pode curar ele, e ele pode ter 50, 60, 100 anos ainda pela frente, mas um dia ele vai ter que morrer. E ele vai ter que prestar conta de cada um dos seus pecados se ele não tivesse arrependido. A grande questão, irmãos, não são os milagres que Jesus faz, mas é a nossa falta de arrependimento em relação à constante demonstração de amor do Senhor Jesus para conosco. Falta de arrependimento, irmãos, ela sempre vem junta com a ingratidão. Ingratidão e falta de arrependimento são como irmãos gêmeos. Estão sempre juntos. Gêmeos siameses, colados. E Jesus então usa uma expressão extremamente dura, que a gente vai ver poucas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, apenas algumas vezes, a expressão ai de ti. Essa expressão, que é uma expressão hebraica, significa estar amaldiçoado por Deus. É a mesma expressão que nós vamos ver, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías diz, ai de mim. A ideia é justamente, eu estou perdido diante de Deus, eu sou indesculpável. Eu estou amaldiçoado por Deus em virtude do meu pecado. É isso que significa a expressão ai. Para nós é uma interjeição, de dor, muitas vezes. Uma palavrinha pequena, mas ela é um hebraísmo. É um modo de falar do povo hebreu, do povo judeu. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, olha a cidade aqui, Betsaida. A cidade que nós estamos estudando lá em capítulo 9. E eu quero que você entenda. Jesus está falando isso aqui antes de multiplicar os pães. Olha que coisa. Porque a passagem paralela da multiplicação de pães, ela só vai aparecer em Mateus 14. Onde Jesus multiplica os pães é Mateus 14. Ou seja, ele repreende antes. Ele ainda vai fazer coisas, mas ele já está repreendendo essas pessoas. Para que essas pessoas, elas acordem. Eu não sei se vocês são assim, irmãos.
Mas normalmente quando a gente tem que acordar 6 horas, a gente bota o despertador para que horas? 5h30. Porque a gente sempre bota uma folga. Oh, Senhor. Olha, isso é tão humano que até o despertador dos relógios, né, dos celulares, ele tem um sistema soneca. É quando toca, quando ele começa a tocar o alarme, você aperta no botão, aí ele te dá mais 5 minutos, sabia? Todo o sistema Android é assim. Eu não sei se o iPhone é assim também, porque eu não tenho iPhone, eu sou pobre, né? O meu é sistema Android. Então o despertador do Android, você botava 5h30, aí começa a tocar 5h30, você tá lá, mais 5 minutinhos, aí o relógio praticamente diz, eu te dou, toca aqui nesse botão, eu te dou mais 5 minutos, né? Você vê como isso é humano. A gente sempre gosta de postergar. E como a gente sabe que a gente é enrolado, então a gente já embute. Não, eu tenho que acordar cedo, mas eu vou botar 5h30, porque de vez em quando eu dou uma cochiladazinha assim, né? Vai que eu estou quebrado do dia anterior, do dormir direito. Eu sei que vocês não são assim, né? Que vocês botam 5h30 e acordam 5h29. Amém? Amém. A irmã Antônia é assim mesmo, coitada. Mulher, sim. É, mulher, né? Louvado seja o teu nome, Senhor. Ouve, Pai! Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, e aqui mais 2 cidades, só que essas cidades, elas são pagãs. São cidades ímpias. Tiro e Sidom são cidades que estão fora da aliança de Deus, fora do povo de Israel. Eram cidades idólatras. E Jesus disse, em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito, que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Como foi assim? Que cidade se arrependeu desse jeito? Nínive. O rei de Nínive mandou até os animais jejuar. Coitado de Antares. Oh, Deus. Quem ia gostar dessa doutrina é o irmão Paulinho. Eu ia comprar ração. Apolo e o gato, como é o nome do gato? Janinho e Apolo iam sofrer. Porque Paulinho disse, eu estou jejuando, vai jejuar todo mundo. Até os gatos e os cachorros. Belinha também, jejuando. Pois lá em Nínive foi assim. Ou sou eu que li o livro de Jonas? Alguém leu Jonas? O rei de Nínive diz o quê? Todo mundo jejuando. 4 dias? 40. E ainda diz, tira essas roupas chique aí, todo mundo pano de saco e cobre a cabeça de cinzas. Isso era uma demonstração externa de um arrependimento interno. E Deus ouviu o arrependimento dos ninivitas e os perdoou, a ponto de Jonas ficar irado. Porque Deus salvou aquela geração de ninivitas. Mas a gente vê que aquelas pessoas que muitas vezes são mais alcançadas por dádivas temporais de Jesus são as que menos se arrependem. Não é triste essa realidade? Meu Deus, a pessoa recebeu tanto. A pessoa tem recebido tanto. Pessoas que às vezes Jesus tirou de uma vida de vício, de uma situação de rua. Pessoas que o Senhor livrou de várias situações de morte, os colocou uma segurança, os deu família, emprego, uma vida. E essas pessoas são tão ingratas. Aqui mesmo na nossa igreja, eu não vou falar mais nomes, tantas pessoas que chegaram aqui em situações difíceis e de repente Deus interveio e a situação dessas pessoas melhorou do ponto de vista humano, mas espiritual essas pessoas caíram assim que a situação material melhorou, que a situação física melhorou, a situação espiritual decaiu. Pessoas que quando estavam em dificuldade vinham a todos os cultos
Agora que a dificuldade passou, é uma dificuldade vir para o culto. Eu não vou dizer nome, mas quem sabe, quem está ouvindo sabe quem é. Porque o Espírito testifica. Essa é a frase. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai multiplicar pão. Jesus vai curar pessoas aqui. Jesus vai fazer coisas que a gente nem imagina. Porque Ele é assim. Ele não vai deixar de ser bom porque a gente é ruim. Mas a grande questão é: aqueles que não se arrependerem não serão salvos. Esse que é o problema. Porque a pessoa entra pela porta e diz: minha vida melhorou, aconteceu isso, olha que maravilha. Mas a pessoa não se arrependeu. Não houve uma mudança espiritual real na vida daquela pessoa. Apesar de fisicamente, materialmente ter mudado. É isso que eu quero alertar vocês, irmãos. E me alertar também, pois eu não estou excluído do perigo de tropeçar. Muito pelo contrário, aquele que prega a palavra deve vigiar duplamente. Versículo 22. E contudo vos digo, no dia do juízo, vocês sabiam que esse dia está chegando? Ou só eu estou prestando atenção às pregações do irmão José? No dia do juízo, juízo com J maiúsculo. Não está assim na sua Bíblia não? J maiúsculo, aquele grande dia que Jesus nos apresenta, Jesus nos dá um vislumbre no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ele diz: olha, naquele grande dia, uns estarão do lado direito e outros estarão do lado esquerdo. Que dia? Esse dia. Um grupo ouvirá uma frase maravilhosa: vinde, benditos. Outro grupo vai ouvir uma frase oposta, uma frase desesperadora: apartai-vos de mim, malditos. É isso que Jesus aqui nos chama a atenção. Eu contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Por que isso? Lucas nos fala sobre isso. A quem mais é dado, mais lhe será exigido. Isso não significa que não vai haver rigor para essas cidades ímpias. Claro que vai. Elas não se arrependeram, elas estão também condenadas. Mas quando você estuda a Bíblia, e a gente tem que falar com muito cuidado sobre isso, porque são pontos que não estão assim claros, e então não devemos ir além daquilo que é falado, mas a Bíblia nos ajuda a enxergar, nos mostra uma realidade de que aparentemente existe uma parte do inferno que é mais quente. Pois em muitas passagens é dito que determinadas pessoas sofrerão uma condenação pior. Como é que é isso, pastor? Eu não sei. Porque se eu falar, eu vou estar conjecturando. Mas a Bíblia fala isso sim. Que determinadas pessoas sofrerão condenação ainda mais severa. Já estão condenadas. Mas para elas Deus reservou algo ainda pior. Ai daquele que cai na mão de um Deus vivo e irado. Verdade. O livro do Apocalipse fala de um Deus que está em cólera. Cólera significa uma ira profunda. Então aqui ele diz: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, a cidade onde Jesus passou mais tempo, de longe, foi a cidade de Cafarnaum. É a cidade de pelo menos 5 dos seus apóstolos, pelo menos.
talvez até mais. Dessa cidade eram os irmãos André e Pedro, Tiago e João, e também o publicano Levi, conhecido por nós pelo seu nome de Mateus. Eles eram de Cafarnaum. A Bíblia nos diz que Jesus passou a morar lá, depois daquele episódio que ele foi expulso da sinagoga de Nazaré. E Jesus então mostra que tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até os céus. Deveriam pensar, Jesus ficou aqui na nossa cidade um tempão, a gente está garantido. Tem gente que pensa, eu faço parte de uma igreja bíblica, eu ouço mensagens bíblicas todos os dias, e você vive? E essas mensagens mudam você? Então elas só condenam você mais ainda. Quem mais é dado, mais lhe será exigido. Deus foi tão bom comigo nesse ano 2021. Que maravilha! Ei, irmão, e você tem sido bom com Deus? Deus tem cuidado da minha saúde, tem cuidado da saúde da minha família. Que Deus maravilhoso! Deus tem feito coisas assim potentosas na minha vida material. Quando eu pensava que ia tudo desandar, Deus me ajudou. Sim, e você tem feito o quê? Em agradecimento. Ou você é daqueles 9? Que 9, pastor? Os leprosos que não voltaram para agradecer. Foram 10 que ele curou. Só voltou 1. Você é um daqueles 9? Misericórdia. Que Jesus, irmãos, nesse ano 2021 fez coisas maravilhosas na nossa vida, não tenho dúvida. Só o fato da gente estar vivo aqui é poder de Deus. Mas e a gente? E a nossa parte? Do acordo, do compromisso, como é que está? Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu? Não! Descerás até. Você está vendo, irmãos? Quem está falando de inferno aqui? Jesus. Nunca ninguém falou tanto do inferno quanto ele. Tem um monte de gente que diz, mas Jesus é amor. Esse pessoal fica pregando aí de arrependimento, fica falando de inferno, assustando o povo. Jesus é amor, irmão. Tem que falar dessas coisas, amor, coisa boa. Então você está fabricando um Jesus que não é o da Bíblia. Porque o da Bíblia falou de inferno mais do que ninguém. Para que você não vá para lá. O que você prefere? Ouvir de inferno aqui, para não ir para ele lá, depois da vida, ou deixar para conhecer ele lá? Mas ninguém me avisou. Você não queria ouvir? Toda vez que alguém ali falar sobre isso, você diz, sobre isso eu não quero ouvir agora não. Aí há um grande perigo de você conhecê-lo pessoalmente. Descerás até o inferno, porque se em Sodoma... Irmãos, você está ouvindo? Você sabe que cidade é essa de Sodoma? Sodoma é um referencial de imoralidade e de devassidão no seu estágio mais avançado. Esse é o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra. Por daí vem a expressão sodomitas, pessoas imorais, entregues aos seus desejos infames. Vem da cidade de Sodoma. Você tem ideia de como essa cidade era. E aqui Jesus pega esse exemplo. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, Deus não quis fazer milagre em Sodoma. Deus salvou quem em Sodoma? Ló e suas 2 filhas. Nem a mulher dele foi salva. Era para ser. Mas a salvação individual, ela desobedeceu e olhou para trás. Se transformou em estátua de sal. Ela deveria ser salva. O anjo pegou na mão dela também. Mas ela desobedeceu. Não olhe para trás. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Olhando para trás? Não olhando para frente. Firmemente para o autor
e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Glória a Deus. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu, não descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje, se ela tivesse se arrependido, mas ela não se arrependeu. Digo-vos, porém, preste atenção, digo-vos, porém, quem está falando isso aqui é o maior pregador de toda a história. Por quê? Porque é o homem que é Deus. É Deus em forma de homem. 100% homem, 100% Deus. Ele está dizendo aqui para você e para mim. Digo-vos, porém, que menos rigor, menos cobrança haverá no dia do juízo, J maiúsculo, para a terra de Sodoma. Meu Deus, mas aquele povo era tão imoral. Vai ter menos rigor? Vai. Porque a gente recebeu muito mais do que eles. Eles não foram exortados como nós. Eles não viram os milagres de Deus como nós. Eles não receberam o Evangelho de Cristo como nós. Cristo não morreu na cruz para que eu e você recebêssemos essa palavra. Não eles. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Essa é a Betsaida de Lucas 9. É por isso que eu quero que você entenda o contexto. Milagres acontecem, aconteceram e sempre acontecerão. Durante anos, nós estivemos na boca do rio, convivendo e ajudando pessoas em condição de rua. E cada uma dessas pessoas que passou por lá, quase, ou talvez mais de 1000 pessoas tenham passado lá, nesse interregno de 10 anos. Eles sempre tinham uma história de milagre. Pastor, eu estava não sei aonde, e a polícia chegou lá e matou todo mundo. 10 minutos antes eu senti uma voz me dizendo, sai daqui. E eu fui o único que não morreu. Aí você pergunta para essa pessoa, e agora? Você está fazendo o quê? Estou roubando, estou fazendo... Oh, não entendi. Você teve esse livramento que morreu todo mundo, só você sobreviveu, e você ainda está voltando a fazer as mesmas coisas? Pastor, eu estava sem nada em minha casa, e aí de repente eu orei, e chegou lá na nossa porta donativos que deu para a gente ficar quase um mês. Foi, você está fazendo o que agora? Eu estou no corre. Como é que está a sua vida espiritual? Não existe. Pô, não entendi. Pode começar com qualquer pessoa, irmãos, aqui nessa rua. Nessa rua. Como é o nome dela, que eu sempre esqueço? Teixeira Mendes. É a rua que a prefeitura não identificou. Segundo a prefeitura, essa rua não existe. Eu acho que só não existe essa casa aqui. Porque todos os outros comércios têm seu CNPJ. A gente foi tentar entrar com o nosso CNPJ, ela disse que não existe, não conseguiu achar essa rua. A rua mais conhecida talvez do bairro aqui. Se pegar aqui nessa rua e conversar com pessoas que estão bebendo, pessoas que estão sem beber, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que não se dizem cristãs, ou que dizem até que não tem religião nenhuma, mas que acreditam em tudo, e perguntarem, vem cá, Deus já fez algum milagre na sua vida? Ela vai dizer vários, ela não vai dizer um, ela vai dizer vários. Mas e aí? É o que eu pergunto. Tem um monte de gente que quer oportunidade. Pastor, eu quero falar do meu milagre. Sim, mas e aí? O milagre fez o que com você? Eu quero saber disso. Que Deus pode e fez e fará milagres. Isso é um fato, faz parte da providência dele. Mas
Se não gera transformação nas nossas vidas, irmãos, só aumenta a nossa condenação. Só aumenta o nosso débito. A gente já devia um monte. Aí Deus fez mais milagre ainda. E a gente só deve o quê? Mais ainda. Não tem o braço suficiente para mostrar isso. Então aqui agora, no capítulo 9, versículo 10. Levando consigo, retirou-se à parte a uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. As multidões queriam estar perto de Jesus, mas a gente vai saber. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 6, João também retrata essa multiplicação de pães. O capítulo 6 do Evangelho de João é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Começa com milhares de pessoas ouvindo a Jesus, querendo até fazer de Jesus rei. E termina com todo mundo abandonando Jesus, até os discípulos, só ficando os 12 apóstolos. E Jesus ainda diz, e um de vós é o diabo. Termina assim o capítulo 6. Foi o capítulo que João narra a multiplicação de pães que a gente está estudando aqui em Lucas. Essa passagem é uma passagem rara que nós estamos meditando aqui. É uma passagem que está nos 4 evangelhos. Normalmente a gente vai encontrar algumas passagens, é muito comum a gente encontrar passagens que estão nos 3 evangelhos conhecidos como sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Que eles contam basicamente a mesma história, cada um acrescentando um detalhe a mais. Mas João não, João ele conta um evangelho à parte, ele escreve seu evangelho bem depois, já para um público cristão, para que, como ele mesmo diz, no final do evangelho que ele escreveu, o evangelho de João, ele diz, eu escrevi para que vocês acreditassem que Jesus é o Filho de Deus, e que debaixo dessa fé nele, tenham vida em seu nome. João escreve um evangelho mais espiritual, como os próprios críticos, os estudiosos da Bíblia assim colocam. Mas, olhe, aprove ao Espírito Santo colocar esse milagre da multiplicação em todos os 4 evangelhos. Então preste atenção, porque essa passagem é uma passagem paradigmática. É uma passagem que nós devemos dar toda a atenção, pois ela está nos 4 evangelhos, e isso deve trazer para nós, acender um alerta, mostrando que Deus, por meio dessa passagem, quer nos ensinar uma preciosa lição. Versículo 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram, acolhendo-as. O que Jesus fez, expulsou, acolheu. Mas eles estavam cansados. Mas eles não tinham nem tempo para comer, como a gente já viu na segunda-feira. Mas o tempo de descansar é onde? No céu. Aqui, irmãos, você pode até estar cansado, mas o Senhor não precisa que você descanse para renovar você. Ele tem poder para te renovar, mesmo sem o descanso do sono. Ele tem poder para isso. Está escrito em Isaías 40, se eu não me engano, é o texto que eu estou aqui, Isaías 41, 10, que o Senhor renova as forças. Ele faz isso com aqueles que esperam nele. Ô Senhor, eu estou tão cansado, mas ainda tem tanta coisa para fazer. Eu renovo sua força, fique tranquilo. Você não está fazendo para meu nome, para a glória do meu nome? Eu renovo a sua força. Agora, quando a gente está fazendo para a glória do nosso próprio nome, Deus não tem compromisso nenhum com a nossa vanglória. Por isso você tem que tomar cuidado. Uma vez eu vi aí um pastor dizendo que estava com a síndrome de Burnout. Esse pessoal é chique, né, rapaz? É uma doença chique. Síndrome de Burnout, ele só tem essa síndrome quem é muito perfeccionista, ou seja, né? É para aquele que é bem orgulhoso. Então é aquela pessoa assim que ela é bem perfeccionista e ela está num trabalho que estressa muito, aí ela chega num nível de estresse, de estafa, e aí tem essa síndrome. Tem uma espécie de variação da síndrome do pânico, é a síndrome de Burnout.
Muitos pastores são diagnosticados com isso. E você, pastor Nizam? Eu tenho isso não, eu tenho loucura mesmo, eu tenho pânico, essas coisas de gente normal. Essas doenças de rico assim eu tenho não. Eu tenho as coisas de gente fraca, porque Deus me chamou como fraco para que a força dele fosse vista por meio da minha fraqueza. Eu sou fraco, eu estou quebrado. E é assim que Deus me usa. Ele não precisou me consertar não, porque ele já me avisou que o conserto é só lá no céu. Aqui é para a gente ser quebradinho, porque quebradinho a gente fica mais dependente. E mais dependente, a gente está mais seguro de se desviar, de não se desviar. Você sabia como é que os pastores, na época lá do Antigo Testamento, tratavam as ovelhas que se distanciavam assim do rebanho, que tinham o hábito, né, de se distanciar, e aí o pastor toda hora tinha que ir buscar ela e tal? Sabia como é que o pastor fazia para melhorar isso? Ele quebrava a perna. Aí ele quebrava a perna, depois ele mesmo fazia a talazinha e aquela ovelha ficava pertinho dele. Muitos momentos ele tinha que levar ela no regaço, né, no ombro. E a proximidade naquele estágio de recuperação com o pastor era tão grande que essa ovelha se tornava a mais próxima do pastor. Glória. Você sabia disso? Isso é fato, irmãos. Isso não é história da Bíblia somente, não. Isso é fato. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, por excelência. Amém, Senhor. Acho que ele já quebrou as minhas pernas algumas vezes. Mas graças a Deus já emendou, estou andando direitinho. Perto dele. Longe não quero nunca mais. Versículo de número 11. As multidões ao saberem seguiram, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Qual é a prioridade de Jesus? É fazer milagre ou é ensinar o caminho do reino? Ensinar o caminho do reino. Ensinar o evangelho. Essa é a nossa prioridade. Nós não somos uma instituição de caridade. Nós não somos um clube que se pratica coisas para que a nossa consciência seja atenuada. Não! Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E deveríamos ter muita ousadia, confiança e fé nessa missão que nos foi dada. Foi o próprio Jesus que disse o tão famoso e importante Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então Jesus aqui, ele dá o exemplo. Ele falava-lhes a respeito do reino de Deus. Muitas dessas pessoas queriam os seus milagres e elas até receberiam. Muitas dessas pessoas queriam curas. A gente vai ver aqui que a maioria delas estava faminta, estavam com fome, mas a prioridade não era encher o bucho, mas era encher a alma, para que depois alimentasse o corpo. Na nossa vida nós temos que ter sempre prioridades. Se a nossa vida não estiver organizada corretamente, nada vai dar certo. Quando Jesus fala no Evangelho de Lucas e em outros evangelhos também, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo, essa é a sua prioridade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a sua prioridade. Quando Jesus diz: esposas, honrem, amem os seus maridos, porque assim como Deus é o cabeça do homem, o homem
é o cabeça da mulher. Ô irmão, falar isso numa sociedade cada vez mais feminista como a nossa é praticamente um crime. Mas está escrito. Vocês que são casadas, o cabeça da casa de vocês é o seu marido, sendo ele cristão ou não. Deveria ser prioridade. Porque a gente vê de mulheres loucas e maridos mais loucos ainda. Porque tem homem que está dando prioridade ao emprego. Porque diz, eu tenho que botar comida na minha casa. Não, essa não é a sua prioridade não. A sua prioridade é ser sacerdote do seu lar. Se você for sacerdote do seu lar, Deus te dará força e sabedoria para sustentar também materialmente a sua família. Esposas que cuidam mais dos filhos do que dos maridos. Fazendo isso, elas nem estão cuidando dos filhos e nem dos maridos e nem de Deus. Ah, mas a minha prioridade é meus filhos. Como assim? Não. Então você não ama a Deus. Amo? Não. Porque você deveria cuidar do seu marido, em primeiro lugar. Assim você estaria demonstrando amor para com os seus filhos. Falando essas coisas, irmãos, porque é isso que a Bíblia chama de ordem e decência. Então Deus organizou todas as coisas de uma forma. Aí vem o homem, sob a influência do inimigo, e desorganiza tudo. E agora inventa uma suposta ordem que é o oposto da ordem que Deus deu. E a ordem que o mundo quer que você siga e se submeta é uma ordem que vai em oposição à ordem que Deus deu. Juntai tesouros no céu. O mundo diz, não, você tem que juntar tesouro aqui na terra. Tem que fazer, cadê sua aposentadoria? Cadê o próximo terreninho? Criar umas cabecinhas de gado para lá na frente, quem sabe, precisar de alguma coisa. Pô, mas Deus disse que não era para juntar tesouro no céu. Pastor, essas coisas são pecados? Depende. Depende da motivação. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Qual tipo de prioridade nós estamos dando a Deus na nossa vida? Deus não aceita segundo lugar. Deus não aceita resto. Nós vemos isso desde o princípio da Bíblia, na história de Caim e Abel. Ou só eu que li? Gênesis capítulo 4, só eu que li? Só eu que li Gênesis 4? Tem mais alguém que já leu aqui? Amém. Vocês conhecem a história do primeiro culto? Você sabia que ali conta o primeiro culto? Adão e Eva tiveram 2 filhos. Primeiro Caim, o segundo Abel. Eles então foram ensinados pelos seus pais a cultuar a Deus, apresentando ofertas. E a gente vê que o mais novo aprendeu certo, Abel. E da melhor parte do seu rebanho, trouxe a melhor parte da melhor parte. E apresentou a Deus. E Caim, no fim dos tempos, ele deu qualquer coisa para Deus. Deus aceitou a oferta de Caim, irmãos? Aí eu e você vamos entender porque Caim cultuava daquele jeito. Aonde é que a gente vai entender isso? Em 1 de João. Caim era do maligno. Mas ele estava dentro ou fora da igreja? Dentro. Adorando a Deus falsamente. Ananias e Safira estavam dentro ou fora da igreja? Dentro. Nadab e Abiú estavam dentro ou fora da igreja? Ofni e Finéias estavam dentro ou fora da igreja? Judas Iscariotes estava dentro ou fora da igreja? Cuidado. As suas prioridades vão dizer muito mais
a respeito do seu Deus do que as suas palavras. Mas as multidões, ao saberem, eu creio que eu não vou concluir hoje, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Você percebeu a prioridade? A prioridade era a alma e depois o corpo. Primeiro ele falava a respeito do reino e depois ele curava. E o fato dessas pessoas receberem cura significa que elas foram salvas? Não. Não significa. A gente já leu Mateus capítulo 11, que fala inclusive dessa cidade nominalmente. Ai de ti, Betsaida. Jesus curou muitas pessoas aqui. E essas pessoas voltaram para as suas casas, para as suas vidas, onde viveram alguns anos, morreram e foram para o inferno. Misericórdia. Podem ter conquistado coisas, do ponto de vista do mundo, maravilhosas. Misericórdia. Ah, eu tive uma família ótima, eu tive filhos, eu tive um bom emprego, eu comprei minha fazendinha, eu criei meu isso, eu fiz aquilo, foi, e aí? E aí eu morri. Vocês já leram Gênesis capítulo 5? Adão viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Depois ele teve um outro filho chamado Sete, que veio para ficar no lugar de Abel, que foi morto. E Abel teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. E aí a gente vai ver que aquilo que Deus tinha avisado antes do pecado se cumpriu. Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. A serpente foi lá e disse que o quê? Não morre nada, isso é conversa de Deus. Anos depois, Deus falou por meio de um profeta que a gente conhece pelo nome de Noé. Noé era profeta? Era. A Bíblia diz, ele era pregoeiro, na verdade. E ele profetizou cerca de 100 anos. Um dos ministérios mais longos. Quantas pessoas se arrependeram? Fora a sua família, nenhum. 100 anos. E ele dizia uma coisa que para a maioria das pessoas era loucura. Ele dizia, Deus vai enviar chuva e vai alagar o mundo inteiro. E as pessoas naquela época nunca tinham visto chuva. Por quê? Porque naquela época a biologia do mundo, a maneira do mundo era outra. Como é que a terra era irrigada e se tornava boa para o plantio? Se você acompanhar a leitura de Gênesis, você vai ver que da terra saía uma espécie de fumaça, de vapor, que tornava a terra úmida e fazia com que houvesse aias para o plantio. Mas ainda não havia chuva. E aí Noé diz, olha, Deus vai mandar chuva e vai ter uma enchente tão grande que vai alagar tudo. O que foi que as pessoas fizeram? Deram uma gargalhada. Você está maluco. E aí Noé começou a construir a arca, um grande barco, que demorou 100 anos para ser construído. E todo dia ia a gente lá, Noé, seu doido, varrido, seu maluco, você não tem o que fazer, está assustando o povo. Noé, já tem 10 anos, Noé, que você está fazendo isso. Noé, já tem 20 anos que você está fazendo isso. Ô Noé, já tem 30 anos, Noé, você não vai mudar não, é? Rapaz, que homem obstinado. Não, o nome disso não é obstinação não, o nome disso é perseverança. Quem tem obstinação são os incrédulos.
os cristãos têm é perseverança. São sentimentos parecidos, mas ao mesmo tempo opostos. A obstinação é do maligno, a perseverança vem de Deus. 50 anos, Noé já fez até bodas de ouro, Noé. E você ainda construindo. 60 anos, uma vida. 70, 80, 90, 100 anos. O povo já não tinha mais, né, piada para fazer a respeito de Noé. Escarnecer Noé, difamar Noé, caluniar Noé. E aí de repente Noé entrou na arca. E eles nem perceberam. E Deus fechou a porta. E eles também nem perceberam. Verdade. E aí a chuva que eles disseram que nunca viria, veio. Eu fico imaginando. Essas pessoas, elas não morreram rápido, irmão. Você já imaginou a água subindo? Elas procurando montanhas para se esconder, mas à medida que elas iam para esses lugares, a água subia mais ainda. O desespero. O desespero daqueles que tentaram talvez se apegar na arca, arranhando por fora. Imagine as mães com os seus filhos amarrados, tentando salvar a si e os seus pequeninos que não sabiam nem andar, muito menos nadar. A gente não pensa nisso. A gente prefere falar trivialidades na igreja. Mas quando se fala de juízo, a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. São os nossos dias. Se você diz que é evangélico, as pessoas acham o máximo. Mas se você vive o evangelho, aí dizem que você é maluco. Há uma diferença entre se dizer evangélico e viver o evangelho. É uma diferença enorme. Sabe? De 180 graus. A gente vê aí, tem um ministro da justiça evangélico. A gente tem ministros de Estado que se dizem evangélicos. Mas será que eles são mesmo? Deus sabe que muitos de nós temos necessidade de curas. Mas a gente deveria se preocupar mais com a nossa alma. Quando o paralítico desceu do telhado, trazido por 4 amigos, Jesus curou ele primeiro? Jesus olhou para aquele homem e viu que a necessidade muito maior dele do que o restabelecimento do vigor dos seus membros era ter o perdão dos seus pecados, como está escrito em Romanos. Feliz aquele em que Deus jamais imputará pecado algum. Essa felicidade que Jesus queria dar àquele paralítico. E para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, então eu te digo, não é prioridade, mas eu vou te curar também. Você podia viver com a limitação desses membros, porque lá no reino não vai ter mais isso. Aqui nesse mundo a gente tem isso sim, fica doente. Anda de muleta, anda de cadeira de roda. Aqui nesse mundo a gente fica em situações de cama.
Nossa saúde aqui vai piorando, porque o nosso homem exterior está se corrompendo, ele está se degradando. Mas o nosso homem interior se renova e atingirá a sua plenitude ao adentrar Glória a Deus. os portais eternos da glória. Amém, Jesus. É lá que nós deveríamos estar com o nosso olhar fixo. Glória a Deus. Aqui eu posso ter dor de coluna, de joelho. Aqui eu posso ter várias enfermidades. Ó Senhor, o Senhor pode me curar delas, mas ajuda a cuidar do meu coração primeiro, Senhor. Porque de nada adianta, Senhor, eu curar os meus joelhos e coluna se o meu coração está sujo. É verdade. Se a minha consciência está impura. Glória a Deus. É isso que nós, como cristãos, irmãos, deveríamos levar em consideração. Quando a gente era criança, a gente pensava como criança. A gente agia como criança. Mas aqui eu acredito que tem alguns, e eu quero me incluir nesse alguns, a gente já está na idade de ser grande, gente. Deixar para trás as coisas de menino. Que não pode sentir uma dorzinha. Não. Tão bonito, irmãos. Uma pessoa que vive pela fé. Olhe, Deus gosta de pegar pessoas simples e nos mostrar que Ele que é poderoso. 3 jovens isso. E a Bíblia ainda os coloca com os nomes pagãos. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram os nomes que eles receberam quando nasceram. Se eu não me engano é Misael, Ananias e Azarias. Mas quando eles foram para a Babilônia, ainda crianças, né? Eles receberam um nome local, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei construiu uma estátua, exigiu que todos se prostrassem, adorassem, e eles disseram: a gente não. Vou matar vocês. Bora, esquenta como se precisasse. A caldeira, na temperatura que estava, já matava eles. Mas a perversidade do ímpio é assim. É que José pregou. O mundo e os ímpios, eles querem o sangue dos santos. É o vinho deles. É a fonte de alegria deles, é o nosso sangue. Acende a fogueira 7 vezes mais. Olha, irmãos, a fogueira estava tão quente que a Bíblia diz que os que lançaram ele, não sei se você já viu, quando você joga algo, né, é a lei da ação e reação. Quando você joga algo dentro de uma caldeira ou de qualquer coisa que esteja queimando, à medida que aquilo que você jogou entra, vai sair uma espécie de bafo quente, de chama, né? Então foi o que aconteceu. Aqueles que lançaram os 3 dentro, a chama que saiu foi tão quente que os matou instantaneamente. E de repente o rei olha para dentro e vê uma cena estarrecedora. Ele não só vê esses homens sem ser queimados, mas ele vê esses homens dançando. Pastor, é possível viver alegre em toda e qualquer situação? Pergunta a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam dançando dentro da fornalha. Dançar quando vem um chocalho, é que eu quero dançar, qualquer um dança. Eu quero ver dançar dentro da fornalha de fogo. Aí é diferente. Eu quero ver você dançar, meu filho, e cantar, é como Paulo. Tomou um monte de açoite, mãos e pés amarrados, olha para Silas e diz: bora Silas, um lá menor aí. E louva. Aí eu quero ver. Louvor para mim é aí. Louvar
como a gente louva aqui, e aí cai umas lágrimazinhas fraudulentas. Pelo amor de Deus. Então, eles estão lá, o rei olha, e de repente o rei chega e começa a contar. É 1, é 2, é 3. Não, são 4. O rei disse, eu estou maluco? Não foram 3 que a gente lançou lá dentro? Quem é esse quarto que parece um filho dos deuses? Mas isso saiu da boca de um rei ímpio, cheio de impiedade. Ali é uma manifestação do Cristo antes de encarnar. Jesus é o mesmo ontem, hoje. O Jesus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego entra com a gente também. É o Jesus que estava no barco com os 12 apóstolos, na tempestade, ele está com a gente aqui também. É o Jesus que vem andando sobre as águas, porque os discípulos estavam com medo no meio de uma tempestade de noite. Jesus nessa hora não estava no barco, ele tinha ficado no solo, na terra, mas Jesus vê o medo deles, vai andando sobre as águas, a ponto deles pensarem que é um fantasma. Jesus diz, não é um fantasma, sou eu. É o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo. A Bíblia diz que ele não mudou. Será que a gente crê nisso, irmão? Ou a gente ainda está com aquela fé que depende mais de um louvor fraudulento do que da palavra de Deus para ser alicerçado? Mas o dia começava a declinar. Era como o nosso aqui, o exemplo. Já está chegando na hora que o pastor tem que calar a boca e abençoar o povo. Mas o pastor não abençoa o povo, não é com a boca aberta. Não, vale. Assim também não. Mas o dia começava a declinar. E naquela época, né, a semelhança de quem já viveu na fazenda, não tem luz elétrica, quando o sol vai se pondo. É por isso que tem, né, aquele ditado de dormir com as galinhas. O sol se põe, o pessoal, né, pega lá, acende o lampião, né, e já vai todo mundo se recolhendo. Porque de noite é hora de dormir. De noite é hora de dormir. Amém? Amém. Se quiser orar também pode. E a Bíblia. Mexer em celular não. Não é hora. Só se for para mandar zap de mensagem bíblica. Oh Deus. Mas começava o dia a declinar, então se aproximaram os 12. Olha, irmãos, a gente que é da igreja, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser mais incrédulo do que o descrente. Você sabia disso? Porque Satanás, irmãos, ele quer envergonhar o nome de Jesus, e ele só pode fazer isso por nosso intermédio. Satanás não envergonha o nome de Jesus por meio de um ímpio que está aí lá fora. Satanás, ele vai tentar envergonhar o nome de Jesus pegando você e eu e nos colocando a fazer coisas que entristeçam o nosso Salvador. A semelhança dos conselhos que Balaão deu a Balaque. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Vocês já leram essa passagem? E ele conseguiu? Não. Mas ele conseguiu dar um conselho que valeu todo o dinheiro que ele recebeu de Balaque. E não foi pouco. Olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu tenho um conselho para você que vai te dar a vitória que você quer. O que é? Esse povo tem um Deus que é Deus de verdade. E é um Deus santo. E exige que eles vivam uma vida santa. Então você pega as mulheres mais bonitas, se coloca elas para se prostituir com qualquer pessoa, não, com os líderes. Para que a influência seja maior. A má influência. E aí é o próprio Deus deles que vai disciplinar eles com juízo. E morreram milhares por conta desse conselho maligno de Balaão. Deus matou milhares do seu próprio povo. Olha o perigo. Se fazer o mal aonde deverias viver o bem.
Então se aproximaram os 12. Então o dia estava se declinando, é como se o culto estivesse terminando. E aí eles estavam preparados para 30 pessoas, vieram 30.000. Senhor Jesus, esse povo está com fome. A gente já separou o nosso lanchinho, mas não vai ter para quem quer. As coisas, hoje é o que? É salada de fruta? É o que hoje? Ah, hoje é o que, irmão? Bolo. Já pensou, irmão? Irmã de Van chega aqui com a irmãzinha Natiele e eles estão pensando que a igreja vai ter 50 pessoas e a igreja tem 5.000. A irmã Natiele diz: massinha, no dia que a gente vai achar bolo para esse tanto de gente, manda o pastor despedir ele logo. Essa é a nossa natureza, irmão. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, despede, ó. Gente, está na hora de ir, viu? Ó. Domingo tem mais. Então aproximaram os 12 e disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos. A ideia aqui, irmãos, preste atenção, é que eles estavam em um lugar deserto. Eles estavam em uma espécie de campo aberto, no meio do nada. Então, essas pessoas, elas iam ter ainda que ir na esperança de encontrar algum lugar aberto nas aldeias para comprar algo para comer. Não era um problema só de dinheiro. Dinheiro também era problema aqui. Mas era um dinheiro também de logística. Não tinha lugar aonde comprar. Porque eles estavam no meio do nada. Ainda tinha que ir até uma aldeia próxima para comprar. Para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento. E aí, irmão, como é isso aí? O que é meu. O que é seu é nosso. Amém, varão? Tem muita gente que na igreja pensa assim. Mas eu faço questão. Eu não quero fazer simplesmente a narrativa. Eu quero ler com vocês. Jesus, o mesmo que era ontem, hoje e para sempre. Como é que viviam os nossos primeiros irmãos? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, não é? E na comunhão. Estamos em comunhão uns com os outros aqui, irmãos? Amém. Ou tem alguém querendo matar o outro fora o pastor? Misericórdia. No partir do pão e nas orações. E aí, estamos juntos nas orações? Em cada alma havia temor. Você tem temor na sua alma? O temor é um freio que Deus coloca. E muitos prodígios e sinais eram feitos. Deus faz milagre. Jesus faz milagre. Ainda hoje. Faz, meu filho. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Entenda apóstolos aqui como servos de Deus. Todos os que creram estavam juntos. A gente tem que estar junto com os incrédulos ou com quem crê. Não é tão triste pessoas que se sentem melhor, mais à vontade com os incrédulos do que com os irmãos crentes. Porque com os incrédulos eles podem liberar toda a imoralidade e devassidão, que no meio dos irmãos não podem fazer. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo. Eles tinham tudo. O que é seu não é mais seu. Agora tudo é nosso. Barão. Aí não. Aí eu não venho mais para essa igreja não. Do mês todo. O que eu lutei o mês todo, minha vida inteira, é nosso nada.
Olha, eu até esses 10% eu nem aceitava os 10%. Mas até os 10% eu até aceito. Mas dizer que tudo é nosso, aí, varão, aí já é exagero. Não, isso não é exagero, não. Nem exagero. Isso é Bíblia. Eles tinham o quê, irmão? Tudo em comum. Tudo. Significa que você pegou tudo que você tinha e dava? Não. Isso é uma mudança de pensamento. Não adianta você dar tudo que você tem aos pobres. Isso não vai comprar a sua entrada no céu. Isso não compra. Sem amor, nada vale. A mudança é aqui. Senhor, tudo que agora está nas minhas mãos, eu sei que não me pertence. É teu. E o Senhor me deu para administrar. Me conceda, Pai, sabedoria para administrar aquilo que é teu, de uma forma que honre o teu nome. É assim que um cristão olha para os bens que estão sob sua posse. Perceba, posse, não propriedade. Porque o cristão é aquele que já teve a sua mente transformada e ele entende que a propriedade é de Deus. Nós temos a posse. Posse significa algo temporário. Irmãos, alguém aqui pode levar a sua casa no túmulo? Pode? Você já enterrou alguma casa? A pessoa pode ser enterrada até com a escritura da casa. Mas com a casa não. Pessoa pode ser... Já viu alguém ser enterrado com um carro? Ele pode ser enterrado até com o DUT. Mas o carro não entra. É posse, irmãos. Não é propriedade. Quem é proprietário de tudo é quem criou tudo. E é tão maravilhoso a gente entender que é nosso, porque só é nosso pela graça. Porque a gente nem tinha direito de nada. Então, quando a gente percebe que pela graça Ele nos dá alguma coisa, a gente fica feliz. Sabe uma das coisas mais feias que um cristão pode fazer? Eu sei que você não vai pensar nisso, que eu vou lhe dizer agora. E alguns aqui fazem isso. Jogar comida no lixo. Você sabia que isso é uma coisa horrível aos olhos de Deus? Sabe como é o nome disso? Ingratidão. Ah, mas é porque eu não vou comer isso tudo. E porque botou? Você sabia que nesse milagre aqui, de Atos 9, vai sobrar comida? Joga no lixo? Não. Recolhe em cestos e guarda para comer depois. Cuidado, irmãos. Tem coisas que são pecados gravíssimos aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos nem tanto. Mas não são os nossos olhos que importam, e sim o de Deus. Eles tinham tudo em comum. Se para você está sobrando, pode ter certeza que tem alguém que está faltando. Porque Deus faz assim. Alguns têm mais, outros têm menos, para que umas pessoas recebam com humildade e outras doem com generosidade. E em tudo haja igualdade. 2 Coríntios. Tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens. Eles vendiam. Você já imaginou isso? A gente chega na igreja, a gente quer comprar, a gente quer acrescentar. Ah, eu tinha um carro, agora eu tenho 5. Eu tinha uma casa, agora eu tenho 2. Eu tinha minha casa, tinha um quarto, agora tem 10. Eu tinha um cachorro, agora eu tenho 20. Ah, eu quero aumentar. Eles vendiam. Glória a Deus. As suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém
tinha necessidade. Não é lindo isso? Pastor, porque o senhor está lendo essa passagem? Porque tem tudo a ver com o milagre da multiplicação. Ou você não entendeu? Esse é o milagre da multiplicação aqui da gente. Se você viver dessa forma e houver necessidade de Deus multiplicar alguma coisa, Ele multiplica. Mas não para você viver impiamente, mas porque você vive dessa forma. Você lembra aquela viúva que recebeu o profeta Elias? E Deus multiplicou o azeite e a farinha. Você lembra? Você lembra a viúva da época do profeta Eliseu? Que Deus multiplicou o azeite para que ela pudesse pagar a dívida que o seu marido morto deixou. E era homem de Deus. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles iam para a igreja só no domingo. Amém, varão? Amém? Diariamente. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria. Mas vai ser só isso hoje? Mas é só isso? Não, essa comida eu não gosto não. Você não gosta de quê? Mas tá sem sal. Mas tá fria. Frio tá o seu coração. Eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe o que é isso? Simplicidade. A gente mora num país em que é difícil a gente enxergar determinadas coisas que hoje ainda existem em determinadas localidades. Países que estão sofrendo hoje, 2021, guerra civil, tem gente que está passando fome. Que os donativos que são enviados para essas pessoas não chegam nelas. Porque as milícias locais não permitem. Aí se uma pessoa dessa, irmãos, recebe um pote de arroz. Mas não tem carne. Mas não tem nenhum ovo. É só arroz puro. Meu filho, essa pessoa vai lhe agradecer tanto por esse pote de arroz. Vai ser a comida dela do mês todo, se bobear. Mas não tem proteína. Quer proteína? Come formiga. Formiga é proteína. Gafanhoto é proteína. Escorpião. Tem na natureza. Pode comer. Singeleza fala de simplicidade. Sejam simples como as pombas. Você já viu alguma pomba reclamando da comida? Você joga aquelas comidas, né? Para os pombos, né? Você já viu algum pombo dizendo: não, esse eu vou para quê? Você já viu algum pombo fazendo isso? Singeleza de coração. Eu não entendo porque Deus não está me dando filé mignon. E você quer filé mignon? Com tantos irmãos seus passando por dificuldades, é sério. Louvando a Deus, mesmo em simplicidade, em pobreza. Irmão, eu estou indo para o céu. Amém. Eu como aqui na terra é o de menos. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, com simpatia. O cristão é uma pessoa sempre alegre com o Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Não é a gente que vai obrigar as pessoas a vir para a igreja, não, é o Senhor que acrescenta. Esse é o milagre, irmãos. Eu já quero concluir. Voltando agora para o nosso texto, a gente vai falar sobre ele, se Deus permitir, no domingo. Os discípulos, então, eles aconselham Jesus, e olha que os conselhos dos discípulos é um pior que o outro. Jesus diz para Pedro e para os discípulos que precisava morrer na cruz, e Pedro dá um conselho: não, Jesus, a gente foge.
Vou deixar o senhor morrer nada? Ô Pedro, você tá doido, Pedro? Você não morrer, Pedro. Quem vai morrer é você e vai pro inferno, seu doido. Para de se preocupar com as coisas da terra, Pedro. Olha os conselhos dos discípulos. Jesus manda eles irem preparando as aldeias para receberem ele. Aí volta os irmãos Tiago e João. Olha, Jesus, eu não quero falar mal de ninguém não, mas a gente chegou numa aldeia lá de Samaria e o pessoal, sabendo que o senhor era de judeu, não quis receber. Dá uma ordem para a gente mandar descer fogo do céu e matar todo mundo. Machado da matança. Jesus olhou para aqueles dois irmãos e disseram: vocês não entendem de que espírito nós somos? Por isso, irmãos, quando você for dar um conselho para Jesus, cale a boca. Quem dá conselho é Ele. Ele é o maravilhoso conselheiro, não a gente. Não, Jesus, é porque eu acho que o senhor devia dar uma apertada aqui nesse botão, sabe? É mesmo. Você já viu como é que a gente aconselhando? Jesus, eu tenho um ente querido que eu sei que se o senhor pesar a mão nele, ele se converte. Irmão, você já foi em alguma área de oncologia? Pacientes terminais? Quantos estão se convertendo? Quase zero. Eles estão perto da morte. Desde quando o sofrimento converte, irmão? Já foi em alguma penitenciária? Pessoas que estão sofrendo lá, maltratos. Você acha que eles se convertem? Não, eles saem de lá piores. Meu irmão, só quem converte é Deus. Então pare de querer ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus quer a sua fidelidade, seu compromisso, a sua obediência. Então não dê conselho para Deus, não. Faça igual a Jó. Ó, eu ponho a minha mão na boca, falando que eu não sabia. Me pergunto. Vocês já leram Jó até o final? Deveriam. Jó disse: eu quero falar com Deus. Ai, eu tenho que ouvir. Fala, Deus, agora eu ouço. Eu vou ouvir. Isaías diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Você precisa de sabedoria? Eu preciso o tempo todo. Peça a Deus. Não dê a sua sabedoria para Deus. Por que você não tem para dar? Verdade. Mas você precisa muito receber. Mas os discípulos aqui estão querendo, né? Dar um conselho para Jesus. Olha, eu vou dar um conselho, porque o Senhor é um pastor novo. Eu recebi muito conselho dessa qualidade aqui. O Senhor é um pastor novo, é para a igreja agora. Então assim, ó, despede o pessoal. Tem um pessoal que diz: ó pastor, vou botar essa igreja para crescer. O Senhor começa fazendo assim, vende tudo. Pega o espaço aqui, aluga para ser lanchonete, pega outro espaço ali, aluga para ser livraria, pega outro espaço ali, faz uma lojinha X. Eu digo: gente, é shopping center. Era um presbítero de quase 20 anos. Eu tinha só um ano de pastor. Ele viu uma oportunidade e disse: meu irmão, aqui a gente não vende nada. Até a água e o café vão ser de graça. Aí ele saiu de lá, foi para alguma outra igreja. Esses são os conselhos que a gente recebe. Não, pastor, eu tenho um conselho bom para a igreja crescer. Meu filho, dê esse conselho para o cão. Ele quer ouvir você. A gente não quer que a igreja cresça. A gente quer que cresça a nossa comunhão com Deus. Ela que tem que crescer. A nossa comunhão. Quem vai frequentar os nossos cultos, a gente já aprendeu que é Deus que traz. A gente convida, a gente evangeliza, a gente faz isso com amor. Mas quem traz? E a nossa preocupação tem que ser com a nossa fidelidade e o nosso amor. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Ó, eita, agora pegou. Quando pega no bolso, dói. Sabe qual é a parte mais difícil de se converter? O bolso. Varão, eu gosto até de falar das doutrinas da graça. Acredito, soberania. Acredito nesse negócio da eleição, né? Também acredito na eleição. Eu sou discípulo de Calvino. Sou de Calvino. Acredito em tudo que Calvino falou. É mesmo.
E naquilo que Cristo falou, você acredita? Não, Cristo aí já é outra coisa. Eu estou na pegada de Calvino. Mas eu tenho que lhe dizer que Calvino não pode salvar ninguém. Nem ele mesmo, só Cristo. Essas pessoas que dizem tanto, saberem tanto, vivem tão pouco do que dizem saber. Eles, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo que comer. Não, mas aí vai pegar, porque aí eu vou ter, que mexer nas minhas economias. Não. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. E você sabe que isso daqui nem era deles. Era de um menininho. E você sabe o que é o mais legal? Esse pão aqui, irmãos, é aquele pão de pobre. No grego, tem algumas traduções, principalmente você deve ter ouvido falar cestos, nos milagres, tem um milagre de 6, sobrou 7 cestos e 12 cestos, mas a palavra cesto, em um é cesto normal, em outro é um cesto maior, que você coloca determinadas coisas. No grego ele tem uma diferença da nossa linguagem, que é o português. Aqui também, esse pão era aquele pão bem pobre, é o nosso chamado pão cacetinho. Porque se você for na padaria, irmãos, tem pão que custa não sei quantos reais. Tem uns pães, nessas padarias de gente chique, que parece um bolo, você já viu? Que pesa quase 1 quilo, 1 quilo e pouco. Você vê aqueles pão assim, maçudão. Pois naquela época tinha aquele pão também. Você partia assim, dá para servir um monte de gente. Mas meu filho, para você dividir um cacetinho... Paulo Henrique, só ele, tá comendo quantos, Paulinho? 4. Imagine você chegar para o Paulo Henrique e dizer: Paulo Henrique, o cacetinho agora não é 4 para você não, agora é 1 para dividir para 4. Ô meu pai, aí não, eu sou jogador profissional, preciso comer bem. Aqui era um desse pão, um pão pequenininho, um pão que era tão barato que às vezes se dava até para o animal. É esse pão, essa palavra que Lucas usa aqui. Por isso que se você pegar o Evangelho, esse pão estava numa sacolinha de quem? De um menininho pobre. Acharam na mão de um menino. Tem até um desenho bíblico que Guinho gosta muito. Né, Guinho? Guinho gosta desse desenho bíblico. Que o menino é meio desviado no começo do desenho, mas no final ele se converte. Esse desenho é legal. Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Em outra passagem diz que para comprar comida, para dar um pedaço de pão para cada um, era necessário 200 denários. 200 denários, irmão, só para a gente fazer uma conta básica, um denário é o salário de uma diária. Vamos imaginar, que uma diária seja 100 reais, eu não sei quanto é, vocês aí que sabem. Mas imagine, 100 vezes 200 dá quanto? 20 mil. 20 mil só de pão para cada um comer um pedaço. E aí? Vamos fazer um rateio aqui para ver se a gente consegue levantar 200 reais. Pastor, eu vim despreparado. Salva. Eu não sabia que ia ter essa parte no culto. Mas de outro dia, pastor, que eu não vou ouvir mais, de outro dia eu trago. De outro dia que eu não virei mais, eu trago. Olha como Jesus prova a gente. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia o milagre que ia fazer. Mas a grande questão, irmãos, é que ele tem que mudar primeiro o nosso interior. Senão o milagre não tem proveito. Por isso eu quero concluir aqui, irmãos. Sabe, será que eu e você temos fé? E eu vou dizer essa frase que a gente ouve tanto e repete: Deus está no controle, amém? Mas você acredita mesmo nisso? Que Deus está no controle? Então por que você está tão preocupado? Me diga aí. Por que tanta preocupação se Deus está no controle?
Tem alguém aqui que é inimigo de Deus? Ou somos filhos de Deus? Amém? E Deus disse que a gente que é mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagine ele que é bom. Você acha que Deus vai deixar de dar alguma coisa para a gente que não seja boa, perfeita e agradável? Você acha que Deus vai dificultar a nossa vida sem necessidade? Porque parece que às vezes a gente pensa isso de Deus, a gente nem fala. Mas a gente pensa, ô Deus, por que apertou assim, Deus? Mas justo agora. Ô Deus, dá uma leveira. Ai, Senhor. Ajuda um pouquinho aí, Senhor. Mas Senhor, por que o Senhor fez isso agora? Oh Deus, salva-nos. É porque é agora que a gente precisa de fé. Ô irmãos, a gente nunca vai ver na Bíblia fé sem adversidade. A fé, ela é justamente evidenciada em meio às adversidades. Sim ou não? Sim. Quando as circunstâncias se tornam adversas, quando o mundo se torna mais hostil do que o normal, é que a fé, então, de fato é exigida e provada. Então, o que é que o Senhor quer de nós hoje? Fé. Sem fé é impossível Agradável. agradar a Deus. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa e não pense que eu me tornei um pastor da prosperidade, não. Mas Deus tem um milagre para cada um de nós aqui essa noite. Mas o maior de todos, sem dúvida, é a gente sair essa noite daqui mais parecido com Cristo. Amém. Não tem milagre Glória a Deus. que nos faça mais feliz do que esse. Glória a Deus. Ser parecido com Cristo. Glória a Deus. Ter essa plenitude de espírito. Glória a Deus. De olhar para as circunstâncias e entender que elas estão trabalhando a nosso favor. Glória a Deus. Você perdeu algo, Glória é a para o seu bem. Deus. Glória a Deus. Deus te acrescentou algo, é para o seu bem. Glória a Deus. Você está doente, é para o seu bem. Glória a Deus. Deus te curou, é para o seu bem também. Glória a Deus. Todas as coisas Cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus e que foram chamados conforme o seu decreto. Deus tem milagre para a gente, irmãos. Deus tem muitos milagres que Ele faz, Ele está fazendo e a gente nem percebe e Ele ainda fará. E o que é milagre? Milagre é qualquer coisa que fuja do natural. É isso que seria milagre por definição. Então, o cristão, quase todos os dias, experimenta o extraordinário de Deus a seu favor, a providência de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Mas a grande questão é, esses milagres de Deus estão nos fazendo amá-lo mais ou não? Deveriam. Se Deus tem me tratado tão bem, por que eu não tenho respondido a esse amor amando mais? Esse é o questionamento que a gente tem que se fazer quando a gente sai daqui hoje. Sabe, eu quero que você pegue a sua necessidade, aquilo que tem te trazido preocupação e medo, e eu quero que isso se torne o seu altar de comunhão com o Senhor. Em vez de Satanás, por meio dessas fraquezas, nos fazer duvidar de Deus, o Espírito Santo, por meio dessas mesmas fraquezas, nos fará confiar mais em Deus. Porque é nas fraquezas que Ele nos faz fortes. Confie no Senhor. E Ele tudo
Para. Glória a Deus. Vai ser assim na sua vida, irmãos. Não é porque eu estou dizendo. É porque a Bíblia disse. E Deus não mente. Se você tem entregue a sua vida nas mãos do Senhor e confiado nele, Ele faz. Ele fará. E Ele continuará fazendo o que é de melhor para nós. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez nos evidenciar o teu amor para conosco, Senhor. O teu cuidado, o teu zelo. Nós ficamos constrangidos, Senhor Jesus, diante de tanto amor, de tanto cuidado. Nos mínimos detalhes, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Não nos deixando faltar nada, muito pelo contrário, todos nós que estamos aqui temos mais do que efetivamente necessitamos. Independente da nossa murmuração, a gente sabe que a nossa murmuração ela é sempre errada, pois o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor sempre foi e será bom para com o seu povo. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a nossa insensatez de achar que tem sido inútil servir a Ti. Nos perdoa e nos ajuda a recuperar a sensatez, a cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, a redescobrir que o nosso Pai é bom e que é bom estar na casa dele, com ele, usufruindo da companhia e da bondade e benignidade dele a todo o tempo. Como nos ensinou o nosso amado irmão, o rei Davi, certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. E nós iremos morar com o Senhor para sempre. Que essa verdade seja de fato uma promessa na vida de cada um de nós aqui. E que saiamos confiantes nela e celebrando e louvando hinos de gratidão, na certeza de que somos o teu povo e que feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Nos despede em paz nessa confiança. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde-se mutuamente com o cumprimento santo, gritando com todo o fôlego, como diria o nosso irmão Paulo: Deus é bom! Deus é bom! Irmãos, Deus é bom!